Aula 2, cadastro de locatário. Então aqui a gente tem o cadastro de locatário, certo? Você vê que o padrão é o mesmo do cadastro de proprietário, como eu já falei, né? O padrão de cadastro de todo o sistema é igual, tá bom? Então aqui a gente tem os mesmos botões, né? Saída, procurar, que é essa telinha que está ali do lado, certo? Excluir, que é para excluir cadastro. Alterar, para poder alterar os campos. Você vê que ele vem tudo, né, sem poder habilitar. Então, se eu alterar, ele habilita todos os campos, tá? No caso da exclusão, o mesmo padrão, a gente do suporte indica que não seja feita exclusão de cadastro. Ah, o locatário saiu do imóvel, alugou em outra administradora. Beleza, você vai vir aqui e vai colocar ele como inativo. Vamos lá, digamos que daqui a, hipoteticamente falando, 2, 3 anos ele volta aí e alugou outro imóvel com vocês. Você não precisa nem fazer o cadastro dele novamente. Você simplesmente vai vir aqui, tirar o inativo e usar o mesmo cadastro que já está na sua base de dados, tá? Incluir, que é o mesmo padrão do locatário, se eu incluir ele da sequência do último código cadastrado. Continuar, ele abre totalmente em branco para você fazer o preenchimento, tá bom? Então vamos aqui pegar um locatário para eu poder explicar para vocês. O locatário aqui, geralmente, nessa parte de meus imóveis, ele sempre vai ter um só, né? Alguns casos específicos que um locatário vai alugar mais de um imóvel, mas se for o caso, é só você, conforme você vincular o locatário no imóvel, então aqui nessa parte de meus imóveis ele vai aparecer os locatários igual lá no cadastro do proprietário, tá? Se eu der 2 cliques aqui, ele executa o cadastro do imóvel, mesmo padrão, tá bom? Então aqui falando de informações, pontos cruciais, né? Informações importantes. Então aqui no cadastro do locatário, a parte de endereço, algumas administradoras deixam em branco, outras colocam o antigo endereço do locatário e algumas colocam o mesmo vencimento do imóvel. Então isso aí fica a critério de vocês, tá? Quanto mais completo o cadastro tiver, melhor para vocês, né? Que aí vocês têm a informação numa eventual consulta. Aqui no cadastro do locatário eu gosto de frisar o CPF ou CNPJ para, no caso de pessoa jurídica aqui, tá? Por quê? Porque se você for trabalhar com boleto bancário, essa é uma informação extremamente importante, porque se tiver em branco o CPF ou o CNPJ, o banco ele não vai registrar o boleto desse locatário lá no banco, tá bom? Então isso aqui eu diria que é uma informação, digamos que quase obrigatória, tá? Então aqui a gente tem as informações do cadastro, meus imóveis que eu já falei, dados comerciais, né? No caso dele ele quiser colocar os dados de onde ele trabalha, né? Cônjuge, certo? Telefones, aqui eu acho importante preenchimento do e-mail do locatário, caso você for trabalhar com envio direto por e-mail, tá? Se você for enviar o boleto por e-mail, então esse campo aqui tem que estar corretamente preenchido, tá bom? Aqui a gente tem a abinha de sócios, né? Você vê que é tudo cadastro, então quanto mais informação você tiver, melhor. Observações, né, para uso interno. Essa emissão contrato aqui você não precisa mexer, tá? Esses campos que estão cadastrados aqui, isso aqui já vem lá do cadastro do imóvel, tá bom? E aqui a gente sempre deixa padrão da emissão mesmo, a não ser que seja um caso em específico que você não, um exemplo, você não vai mandar por endereço do imóvel, você vai mandar para o endereço do locatário. Aí você vai informar aqui, nesse caso aqui, quando você chegar lá na emissão, que eu vou explicar mais para frente, quando você imprimir, ele não sai o endereço do imóvel, ele vai sair o endereço que está aqui no cadastro do locatário, tá? A parte de garantias, que é extremamente importante, mas eu vou explicar esse vínculo depois da aula do cadastro do imóvel, tá bom? Aí vocês vão entender como é que é preenchido isso aqui. E a parte de envios, que tudo que você enviar por e-mail para o locatário vai ficar gravado uma segunda via aqui, entendeu? Aí caso vocês precisarem imprimir, vai ter o PDF na tela, tá bom? Isso aqui foi a aula de cadastro de locatário, tá? E a gente encerra por aqui.